Bill Ackman fez o que considero o trade do século. Transformou 23 milhões de dólares em mais de 2,6 bilhões de dólares. Sim, multiplicou por 100 o seu investimento, uma rentabilidade de 1000%. Esta rentabilidade, essa operação, rivaliza com Jesse Livermore quando a depressão de 1929 e com Michael Burry na crise subprime em que ele fez 400%. Sim, para mim é o trade do século. Hoje vou-vos ensinar como é que ele fez isso e também como é que vocês podem replicar essa operação. Mas antes de mais, vamos ver o disclaimer. Olá pessoal, bem-vindos ao Investor Club, sou Daniel Pires, bolso desse canal. Hoje vamos falar sobre a operação do século, o trade do século de Bill Ackman, que transformou 23 milhões de dólares em mais de 2,6 bilhões de dólares. Vamos explicar como é que ele fez isso e também como é que vocês podem, de certa forma, replicar este tipo de operações. Mas antes de mais, gostaria que vocês subscrevessem aqui ao nosso canal e metessem um like para que o YouTube partilhasse o vídeo e fizesse crescer esse canal. Mas antes de falarmos dessa operação, vamos primeiramente falar sobre quem é Bill Ackman. Bill Ackman é o sócio-gerente do fundo Perkins Square, um fundo que tem uma rentabilidade anualizada de mais de 14, 15%, sim, é uma brutalidade, uma rentabilidade que rivaliza com a rentabilidade de Warren Buffett, de George Soros ou até de Druckenmiller. No entanto, nem tudo são rosas nesse fundo, digamos que ele já teve alguns desastres pelo seu caminho. O mais famoso dos seus desastres foi sem dúvida o caso da Herbalife, em que ele considerou que se tratava de um esquema em pirâmide, e até há um filme na Netflix, o Betting to Zero, em que explica toda a situação. No entanto, o Sr. Bill Ackman encontra um adversário à altura, o Sr. Carl Icahn, que era na altura acionista da Herbalife, e monta uma posição muito longa, de certa forma, para contrarrestar a posição curta do Sr. Bill Ackman. No final disso tudo, o Sr. Bill Ackman teve que deitar a toalha ao chão com uma perda milionária e o Sr. Carl com um ganho estrondoso. No entanto, digamos que a Herbalife não foi a maior perda na carteira do Sr. Bill Ackman. Sem dúvida nenhuma, o caso mais gravoso para a sua carteira foi o caso da Valeant, uma farmacêutica norte-americana, em que o Sr. Bill Ackman tinha uma grande posição do seu fundo lá posicionado nessa ação. No entanto, descobriu-se que era uma companhia fraudulenta e a companhia caiu mais de 70% e até atualmente mudou até de nome e de ticker. Então vamos então descobrir como é que o Sr. Bill Ackman transforma uma operação de 23 milhões de dólares em 2,6 bilhões de dólares em menos de 3 semanas. Em finais de janeiro, o Sr. Bill Ackman já estava, de certa forma, preocupado pela economia. No entanto, digamos que ele ficou mais preocupado quando começou a surgir essa problemática sanitária. Vamos ver o que é que ele pensava sobre esse assunto. Hell is coming, okay? And I felt, it's really, I've never had this experience before in my life. The closest I had was the financial crisis where I'm saying, things are coming, bad stuff's coming. But this was a feeling like I've never had. Like there's a tsunami coming, right? The tsunami's coming and you feel it in the air. Beginning in, late January, I was getting increasingly bearish, and I woke up with a nightmare. So we took very aggressive measures at Pershing Square, because I was obviously very bearish on this. On February 27th, I told the firm that we're going to work from home. A major shareholder of Hilton. Hilton is the canary in the coal mine. This is an incredibly well-capitalized, amazing, dominant global company that actually doesn't own many hotels. It just collects royalties. Down from like 120 to 50. Okay, it's going to zero. Okay, along with every other hotel company. Every hotel is going to be shut down in the country. Every one. Okay, and what will happen is, the hotel industry and the restaurant industry will go bankrupt first. Okay, so look at airline industry, auto industry, restaurant industry, hotel industry. Capitalism does not work in an 18-month shutdown. Ele estava super preocupado, estava a pensar que o mercado poderia ir a zero, ou seja, muita indústria hoteleira, muita indústria de restauração, muita indústria de aeronáutica poderia não sobreviver. Por isso, de certa forma, o que ele faz é uma proteção à sua carteira e cria os chamados credit default swaps em obrigações de algumas companhias específicas. E o que é que são credit default swaps? With something called a credit default swap. It's like insurance on the bond, and if it goes bust, you can make 10 to 1, even 20 to 1 return.
Como então podes ver, um credit default swap na prática é uma aposta ou um seguro caso haja um incumprimento de uma obrigação. No entanto, quando o Sr. Bill Ackman fez essa operação, na altura as obrigações estavam em máximos históricos, o risco estava em mínimos absolutos e o preço do credit default swap estava em mínimos absolutos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que para montar uma proteção de carteira através de credit default swap estava tão barato que valia mesmo o risco. Por isso ele montou a sua operação em finais de fevereiro. No entanto, já sabemos que esse tipo de pessoas, esses grandes gestores de fundos, gostam de utilizar os meios de comunicação a seu favor. Por isso, ele em meados de março começa a difundir notícias que já estava a fazer proteções de carteira e que já estava a tomar posições curtas. O mercado a tomar essas notícias começa a se tornar-se mais bearish, além de que as notícias estão a chegar, o mercado cai muito mais, fazendo com que o preço dos credit default swaps subisse de uma forma espetacular, ele tivesse uma rentabilidade de 1000%. No entanto, Bill Ackman comete um erro muito grave. Dia 28 de março, o Sr. Bill Ackman queria muito goloso, que era, então lança um tweet a dizer: Sr. Presidente, fechem aqui os Estados Unidos antes que tudo corra mal. Esse tweet que ficou viral nos Estados Unidos e ele foi, de certa forma, convidado a falar na CBS e aqui cometeu a maior geneira de todas. O último vídeo que vocês viram, em que ele estava a falar, são trechos dessa entrevista que ele fez à CBS. Hell is coming, okay? And I felt, it's really, I've never had this experience before in my life. The closest I had was the financial crisis where I'm saying, things are coming, bad stuff's coming. But this was a feeling like I've never had. Like there's a tsunami coming, right? The tsunami's coming in, you feel it in the air. Beginning in, late January, I was getting increasingly bearish and I woke up with a nightmare. No entanto, ele cometeu um gafe do caneco. Não nos esqueçamos como é que funcionam os fundos. Quando tu investes dinheiro no fundo e tu vês o diretor do fundo está super pessimista a dizer que o mundo vai acabar, o que é que podes fazer? Retirar o dinheiro desse fundo. Por isso, quando o Sr. Bill Ackman percatou-se que o que ele estava a dizer poderia ser sinal para os seus investidores retirarem dinheiro, então começa a voltar atrás e começa a indicar o que realmente estava a fazer. O que ele estava realmente a fazer era comprar ações. Sim, comprar ações. Ele queria afundar mais o mercado. No entanto, ele percata-se desse grave erro, então indica o que realmente estava a fazer era comprar ações e como vocês podem ver, o fundo de mercado quase tocou o seu fundo histórico nesses dias. And I've been super bearish, but I got bullish, okay? And the reason why I got bullish, and I've been aggressively buying stocks, including Hilton, today, okay? And I've been buying all the way down, Hilton, restaurant brands, Starbucks, walk your way through the only stocks I'm not buying are companies who are on the board and I'm restricted. Como podem ver, Bill Ackman conseguiu com essa estratégia, conseguiu mais de 2,6 bilhões de dólares, ou seja, uma rentabilidade de 1000% através de credit default swaps. Vocês perguntam-se como é que eu posso, de certa forma, replicar o que é que o senhor faz. Ora bem, há duas formas de replicar o que é que o senhor Bill Ackman faz, ou vocês compram o fundo. No entanto, vocês podem, de certa forma, não ter dinheiro, porque para entrar no fundo do Sr. Bill Ackman precisam no mínimo de $1 milhão de capital para injetar, ou compram ações do seu fundo ETF que está replicado em Amsterdã, ou seja, o sticker que vocês estão a ver aqui, ou na prática vocês podem utilizar opções que é algo muito semelhante a credit default swaps com algumas características diferentes. Eu explico aqui num vídeo que vocês podem ver cá em baixo no link da descrição, ou vocês estão a ver aqui a imagem do vídeo que eu fiz, em que explico como vocês podem montar estratégias de proteção utilizando opções. Até vos disponibilizo a folha de Black-Scholes para que vocês possam calcular isso tudo e também explico quando é que vocês devem usar esse tipo de proteções. Não é sempre que vocês devem usar, há algumas situações e o Sr. Bill Ackman, entre outros gestores de fundos, sabem exatamente através das suas análises macroeconómicas quando devem usar esse tipo de proteções. Sim, foi o trade do século. Se o Bill Ackman consegue transformar 23 milhões de dólares em mais de 2,6 bilhões de dólares utilizando na prática um instrumento assimétrico, um credit default swap, em que ele pagou um prémio muito pequenino, ou seja, pagou 23 milhões de dólares em 3 semanas, para então conseguir a sua rentabilidade de 2,6 bilhões de dólares, ou seja,
um feito que ultrapassa os feitos da Grande Depressão de George Livermore e até ultrapassou agora o Sr. Michael Burry. Mais tarde ou mais cedo vamos ver um filme sobre isto, sobre essa grande jogada. Vamos ao cinema, espero que o Sr. Michael Lewis, o grande escritor, escreva esse livro e fale com o Sr. Bill Ackman, porque teremos muito gosto de saber também outras perspectivas. Antes de terminar o vídeo, eu vou contar um bocado mais histórias, porque eu já vi várias entrevistas do Sr. Bill Ackman a contar sobre esse feito. Digamos que ele, ao cometer esse erro no final de março, ou seja, quando foi a CNBC, ao cometer o erro de ser um bocado goludo, ou seja, Deus deu-nos uma boca e dos ouvidos para alguma coisa, ele tentou ser ganancioso e levar um bocado mais abaixo. Ao dar-se conta que isso poderia infundir medo aos seus próprios investidores, teve que voltar um bocado atrás e desmontar a sua estratégia, e depois começou, de certa forma, a tentar se justificar, porque foi apelidado por vários meios de comunicação como manipulador do mercado e tentou-se justificar de mil e uma maneiras. Por isso vocês podem ver que até março ele estava muito coladinho no Twitter, mas a partir daí começou, de certa forma, a estar muito ativo no Twitter, a tentar se justificar, porque também a SEC, de certa forma, descobre que o Sr. Bill Ackman tentou, de certa forma, manipular o mercado, isso pode ter consequências muito graves para ele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até já, subscrevam o nosso canal, metam like e bons investimentos.